Muito bem, para você que acompanha meu canal, eu tô começando uma série de vídeos para falar sobre o universo paralelo, que é contrapondo o ensino a respeito do surgimento do universo, surgimento da criação de todas as coisas, contrapondo o evolucionismo junto com o cristianismo. E eu vou estar fazendo essa série colocando exatamente a forma que eu penso, a forma que eu vejo dentro da palavra de Deus, dentro da forma que para mim é a maior evidência, é a forma mais correta que existe de se entender a respeito da criação, por conta que existe dois universos. Existe um universo que foi criado, que até o surgimento do iluminismo, na época da Reforma Protestante, se cria que a Terra era o centro do universo, que todas as coisas convergiam em volta da Terra e que, de fato, tudo veio à existência através de um ato criador. Um ato sobrenatural, um ato de criação. A partir do iluminismo, começam a surgir muitas teorias de pessoas contrapondo essa verdade. E de lá para cá, essa verdade ela vem sendo sufocada, na verdade. E pouco tem se levantado, poucas pessoas têm conseguido falar de uma forma clara, uma forma mostrando um raciocínio lógico, um raciocínio filosófico, bom, com qualidade boa, para se pensar de fato como que isso surgiu e como isso foi feito. Então, pensando nisso, eu vou fazer essa série de vídeos, falando um pouco sobre teorias. Eu vou me focar na teoria do Big Bang no começo agora, junto com o livro de Gênesis, no primeiro capítulo, mostrando de uma forma que tanto a teoria do Big Bang, através do evolucionismo, como a ciência devidamente estabelecida a respeito da criação, contada e narrada por Gênesis, ela precisa da fé. Você tem que crer, porque tudo envolve o fato de crer, porque ciência evolucionista, você tem que crer, porque não existe evidência, não existe algo palpável que se possa provar que de fato o Big Bang aconteceu. Por quê? Porque são fatos criados a partir de mentes filosóficas que imaginam e projetam uma hipótese, porque a evolução e a teoria do Big Bang é uma hipótese, não pode nem ser considerado uma teoria, porque teoria pressupõe que tem alguma evidência, alguma forma de se pensar. A hipótese é sugerido uma hipótese de como talvez aconteceu. E uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é isso. No meio científico, na época do iluminismo, como surgia muito pensamento, surgia muitas coisas, muitas pessoas pensando. Então, eles tiveram uma brilhante ideia. Como é que se mostra que alguma coisa é ou não é? Como é que se estuda, né, para dizer que algo está acontecendo, para poder falar alguma coisa, dizer, não, isso aqui é isso mesmo e pronto, acabou, né? Está acontecendo isso, existem várias evidências que levam a mostrar que, de fato, o que está acontecendo é desse jeito mesmo, o que vem acontecendo. Então, o que acontece? Dentro do estudo da ciência, existe algumas coisas que têm que ser feitas para se levantar e para se considerar alguma coisa como teoria. Por exemplo, você começa sugerindo um assunto. Você sugere um assunto. Então você vai sugerir um assunto
eu vou pegar um assunto hipotético. Vamos dizer que está acontecendo uma doença na sua cidade. Tem um monte de gente que está tendo problemas de saúde numa determinada área do seu corpo. Vamos dizer assim, tem uma doença que tá acontecendo no intestino. Então, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe de onde é, o médico passa alguns remédios e ninguém consegue identificar o problema. Então, o primeiro sugere uma hipótese. O que talvez estaria acontecendo? O que talvez estaria causando esse problema estomacal nas pessoas? Aí sugere-se várias hipóteses. Então pode ser um mosquito. Então o mosquito está se propagando uma doença e precisa de evidências para poder comprovar de fato se é o mosquito ou não que está causando aquele problema. Então, numa linha de investigação, se vai começar a fazer uma bolha em volta daquele ambiente, o meio naquela cidade, o tamanho dela, e todas as áreas de saúde, todos os agentes de saúde, aonde eles percorrem, aonde eles andam, vai começar a coletar amostras de mosquito, de larva, de água, de tudo que envolve, tudo que você come, tudo que você bebe, tudo isso entra nessa bolha de avaliação da hipótese, que é o mosquito é o vetor desse problema. Então, se pega e estuda tudo em volta. Pega a amostra de mosquito, pega a amostra de larva, manda para laboratório, se faz reuniões, essas amostras vêm, se sentam para conversar, médico, agente de saúde, todo mundo, a junta médica daquela região, e vão começar a debater em cima de todas as hipóteses que foram levantadas e vão começar, e tem que cercear aquele problema, tem que envolver ele, todo mundo tem que envolver, todo mundo tem que estar participando, todo mundo tem que ficar ali envolvido naquele problema, todo mundo tem que de alguma maneira estudar o problema para poder se identificar o problema e chegando no foco do problema, se entender o problema. Então, se o problema for entendido de fato e de verdade, então aí vai se pegar e vai começar, aquela teoria vai começar a tomar forma e vai deixar de ser teoria e vai virar uma lei. Se o problema for esse mesmo, é o mosquito, então é o mosquito. Então vai deixar de ser uma hipótese, vai se tornar uma teoria. Essa teoria vai ser estudada, analisada, identificar os problemas e vai começar a gerar solução do problema. Por quê? Porque foi identificado o problema. Então, isso se chama método científico. O método científico, ele foi criado para poder analisar as hipóteses dentro de uma forma global do problema. Você tem que cercar o problema na onde ele está acontecendo e investigar todas as hipóteses levantadas. Você tem que pegar tudo que envolve aquele problema, estudar ele todo o problema tem que se estudar para poder identificar de fato o problema na sua profundidade, para que possa haver um combate àquele problema com remédio, com vacina, com tudo, para poder acabar com o problema que está acontecendo ali. Esse método científico é o mesmo método que é usado para pequena escala e para escala gigante. Então você pode ter problema localizado e você pode ter um problema a nível municipal, você pode ter um problema a nível estadual e você pode ter um problema a nível nacional. E você pode ter um problema a nível em todo o continente. E não só no continente, você pode ter um problema em nível mundial. Quanto maior é o problema, quanto maior
fica o problema, maior é a complexidade. Por quê? Porque você tem que ter mais gente envolvido, você tem que ter muita pesquisa, você tem que ter muita gente, você tem que ter uma logística enorme, isso demanda tempo, isso leva muito tempo de estudo para você poder chegar e dar uma resposta final para aquilo. O que acontece na hipótese do Big Bang, ou teoria, né, entre aspas, é a mesma coisa. Se cria a hipótese, ou no caso o problema. O problema é que foi levantado. Da onde surgiu o universo? Essa é a pergunta. Esse é o problema que tem que ser respondido. Então existem duas respostas. A resposta é, a pergunta mais importante é: o universo, ele foi criado? Dependendo da pessoa, a resposta é sim, porque isso implica num crer particular de uma pessoa. O universo foi criado? Sim, o universo foi criado. O universo surgiu espontaneamente, sem a necessidade de um criador? A resposta, para alguns, pode ser sim. Porque dependendo de como ele pensa, dependendo de como ele foi criado, dependendo de como a cultura conseguiu convencê-lo, ele pode crer que de fato a criação vem através de uma criação espontânea, através do Big Bang. Então, a resposta pode ser sim para a criação e pode ser não. A resposta pode ser sim para o Big Bang, evolução, e pode ser não. Tudo depende de quanto as pessoas conseguem coletar informação, conseguem estudar o assunto e obter evidências reais sobre essa resposta. Se ela é plausível ou se ela não é plausível. Quais são as evidências que melhor se encaixa com cada pensamento? Então isso tem que ser estudado. E eu vou levantar um grande problema aqui nessa hipótese. Porque se for seguir o método científico colocado pela própria ciência de como se estuda o assunto e como coletar as informações, a forma da criação no criacionismo, ela é melhor aceita, ela tem mais evidências, consegue-se coletar mais informação, se tem como saber informações que batem com aquilo que se vê no meio e no ambiente em que se vive. Por quê? Porque todo o planeta Terra, toda a Terra, ela é o ambiente a ser investigado, ela é a hipótese. Então toda a natureza, tudo que existe, que nós vemos, é e faz parte do problema. É ela que tem que ser avaliada, estudada, perguntada por todos. Então, o que a gente tem? A gente tem um planeta Terra todinho que é o campo da investigação. O planeta Terra é a hipótese a ser estudada. E se todo o planeta Terra é a hipótese, aonde se pode coletar informações para poder gerar para poder chegar no ponto de se dizer é de fato uma evidência,
é evidenciável. Existe evidências que podem comprovar que tudo vem surgindo de uma criação. Então, essa coleta de informação na Terra se dá pelo meio onde todos os seres humanos são capazes de ver, analisar e tomar suas próprias decisões. Se de fato tudo que foi criado vem de algo inventado pela teoria do Big Bang, ou se vem através de um processo de criação sobrenatural a respeito de Deus. Então todo o planeta Terra serve como o espaço a ser investigado, a se coletar informações para dizer se de fato a teoria da criação ou a teoria da Big Bang explica melhor o surgimento de todas as coisas no universo. Então, para começar, na teoria do Big Bang, a gente vai ter um grande problema. Um grande problema. O maior problema já começa no próprio começo da própria explicação deles. Por quê? Porque eles vão criar um pensamento que não existe, não tem, no problema que é a Terra, não tem evidência do que eles dizem. Por quê? Por que não existe evidência? Porque para o começo da teoria da evolução, começa se dizendo que num passado remoto, há 14 bilhões de anos, muito lá atrás, uma lei da gravidade desconhecida, num único pontinho de matéria desconhecida, havia uma quantidade de energia não calculável, não verificável, porque não tem como voltar lá para saber. Não se acha na Terra, em toda a verificação, em tudo que existe no universo, não tem como você calcular a quantidade. A própria ciência diz, não tem como calcular a quantidade de energia, porque energia não é só energia do que a gente vê, ou do que os telescópios conseguem ver, as estrelas, o universo e tudo que existe. Existe energia negra, existe energia que não se pode calcular. Existem matérias no universo que não tem como calcular. Então como é que você vai dizer que toda essa quantidade complexa de energia, toda essa quantidade complexa de matéria que existe no universo, estava num ponto de milésimo, de milésimo, de milésimo, de milésimo, de micro. Hã? A teoria do Big Bang sugere que no início de tudo que você vê, tudo que você vê no sistema, o que você pode coletar de informação, para eles, tudo isso estava num pequeno fragmento, dividido em mil vezes. A partir de um único ponto, dividido em milhares e milhares de vezes, surgiu tudo que há no nosso universo. A partir desse ponto. Aí a pergunta é: quem viu? Quem estava lá? Há evidências para ajudar na hipótese? Tem como se saber a quantidade? Tem como se calcular?
Não tem como calcular. Não tem como se saber. Não tem. Não tem. Então fica, a partir desse ponto, fica um monte de resposta sem ser respondida. Porque não existe evidências. Não existe. Eles montam, os grandes estudiosos aí do mundo, eles trabalham, inventando hipóteses, uma atrás da outra, e todo ano surge uma nova hipótese de como surgiu o universo. Por quê? Porque quando você parte para estudar a hipótese, que é a criação do mundo, você tem muitos elementos. E o universo é grande. Então você pode achar muitas coisas dentro do próprio universo que pode sugerir um monte de suposição. Então você pode achar evidências para você apoiar um ano uma coisa, o outro ano outra coisa, e no outro ano... Você pode passar a vida toda estudando o problema, o sistema, que você sempre vai ter fatos novos que vai sugerir e pode levar para um lugar diferente. Um pensamento diferente. Um estudo diferente. Então isso emperra o conhecimento humano. Por quê? Porque vai se ficar a vida toda coletando informação e debatendo informação as informações, e todo ano se chega numa conclusão diferente. Aí tem que ir para o livro do MEC, tem que ir para as academias e mudar o pensamento de novo. Nova teoria. Por quê? Porque o sistema ele é muito grande. E os próprios cientistas dizem que o que nós conhecemos do universo e do espaço é muito pouco. Se é muito pouco, então isso significa que ainda não há elemento suficiente para bater o martelo e dizer que a evolução é real. Porque você tem muito pouco estudo, você tem muito pouco conhecimento a respeito do surgimento do universo. Então fica a teoria da evolução, ela é uma hipótese. Ela não pode ser considerada como teoria. Porque ela muda. Quanto mais se estuda o problema, o sistema, mais se acha complexidade e pode mudar de rumo.